TSF. 3 horas da tarde, mais 13 minutos. A partir de agora, a TSF concentra a sua atenção na exposição 600 anos da chegada a Ceuta, patente no Museu Worlds of Discoveries, no Porto. Ceuta ontem, Ceuta hoje, 600 anos de encontro de culturas entre o Atlântico e o Mediterrâneo. O debate é em direto já a seguir. Equipa TSF, Joaquim Dias, Afonso Sousa, boa tarde. Já passaram de 7h30 depois do meio-dia, quando a cidade foi de todo livre dos mouros. As outras companhias de soldados portugueses não tinham maior cuidado de outra coisa que de não apanharem o esbulho. Muitos, que se acercaram primeiramente naquelas lojas dos mercados que estavam na rua direita, assim como entraram pelas portas sem nenhuma temperança nem resguardo, davam com suas facas nos sacos das especiarias e esfarrapavam-nos todos, de forma que tudo lançavam pelo chão. E bem era para ver dor do estrago que ali foi feito naquele dia, que as especiarias eram muitas de grosso valor e as ruas, não menos, jaziam cheias delas, as quais depois que foram calcadas pelos pés da multidão das gentes que por cima delas passavam e de si com o fervor do sol, que era grande, davam depois de si muito grande odor. Esta é uma pequena descrição do final da Batalha da Tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415, escrita pela pena de Yanes de Zurara, datada de 1450 nas crónicas de Dom João I. Estamos no Museu World of Discoveries, aqui na Rua de Miragaia, no Porto, para assinalar o início de uma exposição memorável, Ceuta ontem, Ceuta hoje, 600 anos de encontro de culturas entre Atlântico e Mediterrâneo. Estamos em frente à Alfândega do Porto e posicionados muito próximos da linha de água que há 600 anos existia e de onde se podiam ver as movimentações dos últimos dias que antecederam um embarque histórico. Foi daqui que o infante Henrique partiu e liderou a primeira e talvez por isso uma das mais importantes conquistas portuguesas da nossa história. Já vamos saber mais à frente. Foram cerca de 20 mil cavaleiros e soldados portugueses, ingleses e galegos, entre outros, que largaram depois, mais tarde, de Lisboa, a 25 de julho de 1415, embarcados em 212 navios de transporte e vasos de guerra, 59 galés, 33 naus e 120 pequenas embarcações. Na expedição seguia, claro, a fina flor da aristocracia portuguesa do século XV, incluindo os príncipes Dom Duarte, o herdeiro, Dom Pedro, Duque de Coimbra e, claro, Dom Henrique, Duque de Viseu, além também do condestável Nuno Álvares Pereira. Após uma escala em Lagos, fundearam diante de Ceuta a 21 de agosto, tendo efetuado o desembarque sem encontrar resistência por parte dos mouros. A guarnição de Ceuta correu a fechar as portas da cidade, mas as tropas portuguesas foram rápidas em impedir o estabelecimento de defesas adequadas. Na manhã do dia 22 de agosto, Ceuta estava em mãos portuguesas. Segundo a Zurara, nessa altura foi hasteada a bandeira de Ceuta, que é idêntica à bandeira de Lisboa, mas na qual foi acrescentado um brasão de armas do Reino de Portugal ao centro, símbolo que hoje ainda perdura na bandeira. Depois, a mesquita de Ceuta foi consagrada e na primeira missa lá realizada aos 3 príncipes da nobre geração presentes foram feitos cavaleiros pelo seu pai Dom João I. Ceuta seria a primeira possessão portuguesa em África, estratégica para a exploração atlântica a vários níveis. Juntam-se a nós nesta nau radiofónica o professor Luís Adão da Fonseca, historiador, investigador e comissário desta exposição, Gabriel Fernandes Ahumada, investigador da área do património da cidade autónoma de Ceuta, e Ana Torres, diretora do Museu World of Discoveries. Boa tarde aos 3, boa tarde a todo o auditório. Começo por si, doutora Ana. Que museu é este? Olá, boa tarde. O World of Discoveries é um museu interativo e temático dedicado integralmente à história dos descobrimentos portugueses, que sabemos é rica e que constitui ou nos define enquanto povo e, portanto, é um museu que essencialmente reflete uma tripla vertente, por um lado muito interativa, portanto, tentando chegar às pessoas através das linguagens mais contemporâneas, multimédia, através de equipamentos de última geração. Além disso, é um espaço muito temático, portanto, convidamos as pessoas a viajar no tempo e a viajar na história através de cenários recriados à escala real e muito figurativos, muito próximos da realidade. E, finalmente, uma aposta que tem sido a nossa imagem de marca e que é, no fundo, a teatralização das situações históricas. Portanto, temos uma companhia de atores residente que trabalha connosco
e que, no fundo, dá vida às situações históricas que retratamos aqui no museu, contextualizando-as e criando uma maior proximidade e ligação com as pessoas. Muito bem. Professor Luís Adão da Fonseca, que motivações é que no princípio do século XV estavam na base desta tomada de Ceuta por parte dos portugueses? Motivações de muito diversa ordem e muito difíceis de resumir em pouco tempo. Minutos. Eu diria que há motivações que são muito fortes, de natureza política e estratégica. Ceuta é, desde a antiguidade, um ponto de confluência de rotas do interior de África e marítimas, que fazem de facto da cidade uma espécie de chave, porta de entrada ou porta de saída, como são os casos na zona de Gibraltar. Razões de natureza económica, que depois da conquista portuguesa naturalmente acabaram por se alterar um pouco, visto que as rotas que confluíam antes de 1415 em Ceuta acabaram por ser desviadas para o outro lado. Razões eu diria até de natureza mais ligadas ao imaginário, que existem em todas as épocas. Sabe que Portugal, como qualquer reino da Península Ibérica, uma das dimensões da sua identidade é uma dimensão de expansão, desde o princípio. E, em certa medida, Ceuta está, eu diria, fisicamente do outro lado do mar, mas historicamente eu diria que está a meio caminho entre a África e a Península Ibérica, e há momentos em que a própria história da cidade é quase que mais peninsular do que africana. Bem, e podia continuar, sim. Porque de facto... Mas há aqui um grito de guerra, um grito do Ipiranga, não digo mais tarde, mas um grito da corte portuguesa a dizer: vamos lá, vamos por aqui. Temos que ir por aqui para começar as nossas conquistas. Não, isso são gritos que são, digamos assim, interpretados a posteriori, não é? Tipo comentador desportivo de segunda-feira, não é? Pronto, em que de facto enquadramos as coisas num conjunto de explicações que são altamente, digamos, lógicas em função de um processo que é conhecido, não é? Mas haveria também uma motivação pessoal por parte do Dom Henrique, por exemplo? Não, há uma motivação pessoal, não diria tanto, há uma motivação dinástica. Convém não esquecer que a dinastia portuguesa é uma dinastia bastarda. E isso pesa, e, portanto é quase que o discurso subjacente a essa dimensão, como digo, não é única, o discurso subjacente a essa dimensão é do tipo: somos uma dinastia ilegítima que se confirmou numa guerra anos antes, mas que se vai agora reconfirmar na dimensão da conquista do território. Desde a conquista de Jerusalém, séculos antes, é a primeira vez que se conquista um território fora da Europa, e as pessoas sabem disso. E ficaram a saber? As pessoas lá, na altura. Sim, claro que sim. Que marcas, Gabriela Ahumada, ficaram nas gentes de Ceuta nesse dia, e o que diz a história de Ceuta sobre essa nossa conquista há 600 anos? Bueno, la historia realmente, y perdón, primero obrigadísimo pela invitación a Ana, al Museo World of Discoveries, por supuesto, y a ti, Alfonso. Bueno, la historia de la ciudad en este periodo realmente tenemos siempre dos fuentes. O la fuente portuguesa, básicamente Surara, Mateo Pisano, algunos cronistas más, distintos documentos, ya sea la crónica da tomada o la vida del conde Don Pedro de Meneses, incluso de su filho Don Duarte. ¿Cómo se conta hoy? Pues
Es curioso porque realmente empezamos contando, al hilo de lo que ha dicho el profesor, falamos siempre de cómo se utiliza esta conquista de la ciudad para justificar ante otras potencias europeas a la dinastía de Avis. Es la grande ciudad del estrecho, es puerta y llave del estrecho de Gibraltar, 2 mares, 2 continentes. Es una ciudad que en aquellos momentos vivía 35.000 personas. Entonces tienes que pensar que si llegan 20.000 portugueses... É muita gente, não é? Sí, también la configuración propia geográfica de la ciudad. Es una península, como un brazo, totalmente rodeada de murallas, de fortificaciones, imposible de atacar por tierra. Bueno, eso le vino muy bien a los portugueses, puesto que venían por mar. Bueno, con 2 desembarcos claros, uno funciona como una maniobra de distracción, que es precisamente la estrategia el infante Don Enrique, que lo lleva a cabo en la playa de Fontecaballo, aprovechando esto el padre para entrar con el grosso de la armada del ejército, barriendo la ciudad prácticamente, desde el este, la zona más oriental de las ciudades, hacia el continente, expulsando la población en un solo día. Muito bem. Professor? Não, era só para chamar a atenção para o aspecto que poucas vezes se tem em conta e que me veio agora ao espírito ao ouvir a intervenção anterior, que é a forma como é feito o ataque e a forma como é feito, que pressupõe um desembarque muito rápido. É preciso ter consciência de que não vou cair em interpretações chauvinistas de que são dos primeiros, dos maiores, quer dizer, não, mas, independentemente disso, uma das características que o Portugal tinha desenvolvido anos antes e que vai desenvolver muito mais ao longo do século XV e no princípio do século XVI é uma extraordinária capacidade de desembarque militar. Há atuações que lembram muito uma espécie de infantaria de marinha, de fuzileiros. Claro, não vou dizer que há fuzileiros naquela altura, mas o tipo de atuação é uma enorme capacidade. Claro, isto agora demoraria muito tempo explicar porquê, mas há razões que explicam porque é que têm essa enorme capacidade de cair sobre o inimigo, passa a expressão, de uma forma muito rápida, ocuparam o terreno de uma forma muito rápida e, portanto, de alguma forma, não digo surpreendê-lo de todo, mas surpreendê-lo na sua capacidade de resistência, não é? E de certeza também na quantidade de pessoas que chegaram a Ceuta naquele dia. Estamos precisamente na sala que alberga a exposição comemorativa dos 600 anos da conquista de Ceuta, uma sala morada à semelhança do que os portugueses encontraram naquela cidade. Aqui não estão as pedras, mas sim uma muralha grafitada por um artista portuense que dá pelo nome de Azul Luzá, que com as tintas de spray juntou modernidade à história. Há cerca de 2 anos fiz uma exposição aqui na rua que circunda este espaço, que é a Rua de São Pedro de Miragaia. Portanto, fiz uma exposição um pouco alternativa, que basicamente eu pintei todos os emparedamentos da rua, de uma forma não autorizada, visto que também são locais abandonados, portanto foi assim um pouco clandestino, vá. E anunciei essa exposição como sendo uma exposição oficial, com todas as características, a inauguração, portanto a comunicação à imprensa, tudo isso. Na altura isso teve alguma cobertura, portanto as pessoas visitavam a rua como se de uma galeria se tratasse. Entretanto, progressivamente as pinturas foram sendo apagadas à medida que este espaço foi construído ou reabilitado. Há pouco tempo eu penso que os responsáveis aqui pelo espaço souberam desse episódio. Penso que acharam interessante convidar-me agora para o interior, visto que, um pouco sem quererem, foram eles que também que eliminaram as pinturas que estavam no exterior. E o que é que você pintou aqui? Este mural que é um pouco transferir o mural de Ceuta na altura dos descobrimentos, quando os portugueses conquistaram Ceuta. Ceuta hoje em dia, portanto, é uma cidade bastante cosmopolita, portanto tem um pouco esta dualidade entre o antigo e o moderno, portanto também esse é o motivo pelo qual eles decidiram arriscar chamar-me para fazer uma interpretação da muralha. É dar a sensação de um espaço fechado, mas ao mesmo tempo que as próprias cores e o próprio traço, portanto, o próprio gesto da pintura, que também tenham um pouco a ver com essa influência árabe e essa cultura bastante árabe, ao mesmo tempo africana, depois ao mesmo tempo espanhola. Neste caso estamos a retratar quando os portugueses lá chegaram, portanto tudo isso está lá e penso que
foi isso que eu tentei também representar. Sim. Quem entra neste espaço sente-se dentro das muralhas de Ceuta? Dá essa sensação, mas o mais importante da exposição, ou seja, eu não quero tirar a ideia da muralha também não é tirar protagonismo à exposição em si, portanto não é sobrepor-se à exposição, portanto o mais interessante continua a ser os documentos e a história que é contada. Sim. Isso nesta sala, mas há outro espaço que o Azul-Lusá vai também pintar aqui no museu. Essa outra pintura será um pouco mais livre, portanto não está tão condicionada a um tema, neste caso da muralha, portanto deixaram muito mais à vontade, e aí vou tentar recriar um pouco mais portanto, os vários elementos associados à cultura do Norte de África, como sejam os tecidos, os azulejos, as cores, as especiarias, não criar só a sensação de um espaço, como foi aqui o caso, mas sim dessa tal multiculturalidade e da abundância de cores e sabores e tudo isso. E quem quiser ver vai ter mesmo que vir até aqui ao espaço da exposição, que abre oficialmente às 6 da tarde. Aqui também Ana Torres é a diretora deste museu, World of Discoveries. Temos um livro raríssimo e de difícil visualização, livro sobre o qual já falámos, mas é um livro que está na Torre do Tombo e que muito dificilmente se move para qualquer outro lado. É assim? É verdade, desde 1993, dados oficiais da Torre do Tombo, que este livro não era consultado pelo público, portanto não estava disponível e, portanto, é uma oportunidade única para as pessoas poderem ver um exemplar, um documento com mais de 500 anos de história, com mais de 500 anos de vida, que já traz a marca do tempo, obviamente, mas que nos permite, nesta exposição, dar um cunho muito nobre, muito histórico e muito importante. Efetivamente é um elemento central da exposição de Ceuta e que vai, no fundo, alavancar aqui toda a história e toda a retrospectiva que pretende ser também esta exposição. Para já é um livro bastante grande e que tem alguns bordados a ouro, não é? Acho que é isso. E é isso, precisamente. Portanto, é um livro que é uma crónica, os fólios estão todos, ou grande parte deles, contém iluminuras, e as iluminuras são debruadas a ouro, e, portanto, obrigam-nos, do ponto de vista da manutenção e da segurança, a algumas condicionantes que também são importantes. Portanto, o livro não pode ser tocado, mas pode ser consultado, e de 3 em 3 meses vamos mudar precisamente o fólio para que as pessoas possam perspectivá-lo nessa lógica de continuidade e de relevância que tem realmente. Muito bem, está na hora de seguirmos para uma conferência de imprensa histórica conduzida por um tal de Luís Vaz de Camões. Ora bom, antes de mais, boa tarde. Como sabem, a epopeia portuguesa começou muito antes do meu tempo. Eu fui apenas um dos privilegiados que pôde viver e narrar essa história. Eu sou Luís Vaz de Camões, não sabeis. A tomada de Ceuta aconteceu em 1415 e marca oficialmente o início do período dos descobrimentos. Chegam-se agora aos 600 anos desta conquista importante para o nosso futuro e não se vê uma celebração condigna. Por esse motivo, convidei o infante Dom Henrique, esse homem que é o responsável, segundo Enes de Zurara, pela conquista de Ceuta. Há 2 príncipes que ficaram na história, eu próprio, o príncipe dos poetas, e este homem que também é príncipe, o infante Dom Henrique. Muito boa tarde, infante Dom Henrique, como está? Boa tarde, Luís, como está? Antes de mais, queria agradecer o convite. Claro que partilho da sua indignação perante a apatia do povo português em relação aos festejos desta conquista tão importante, mas sobre isso falaremos mais tarde. Para começar, eu gostava só de explicar algumas regras para o funcionamento deste evento relativas à minha presença. Portanto, o que vocês veem aqui à minha frente é um sistema que eu próprio montei, tem um temporizador... Infante, desculpe, isso é um copo, só um copo. Sim, eu percebo que pareça um copo, mas é uma máquina realmente bastante enigmática. É preciso ser bastante inteligente para criar uma espécie de dispositivo como este que está aqui à vossa frente. O que é que isto é? Eu passo a explicar. Tem um temporizador ativado e quando este alarme tocar, quer dizer que a minha participação neste evento terminou. Eu imediatamente vou-me levantar e não posso responder a mais questões. Como vocês devem imaginar, eu sou uma pessoa bastante, digamos, concorrida e não tenho assim muito tempo. Concorrida, mas o infante não está já apresentado. Em segundo lugar, como vocês devem compreender, eu tive estes séculos todos para me tornar mais tolerante, digamos, com as outras religiões, mas mesmo assim
eu queria pedir a todos os não cristãos aqui presentes que, na altura de dialogarem comigo, que evitassem olhar-me diretamente nos olhos. Portanto, quando tiverem alguma questão para me fazer, eu pedia que olhassem mesmo para o chão ou para o céu, onde está o Senhor, para vos julgar no final de... Infante, isso parece-me um bocado extremista. E em terceiro lugar, como eu deixei uma missa a meio para poder estar aqui a horas, eu pedi a todos que se levantassem e que tomassem um segundinho de paz para orarmos um pouco ao Senhor. Infante, não podemos... Já comecei, Luís. O Senhor estará conosco sempre, até ao fim dos nossos dias. Amém. Os atores António Parra e Simão Barros, que irão encenar a tomada de Ceuta completa numa versão muito descontraída e atual e bem humorística, logo mais na inauguração da exposição Ceuta ontem, Ceuta hoje, aqui no Museu Discovery, World of Discoveries. Professor Luís Adão da Fonseca, o que é que Portugal tirou a sério desta conquista? A pergunta, nesses termos, eu diria que é impossível de responder, porque o que se tirou se prolonga no tempo e depois no tempo houve outras coisas, portanto não se pode saber o que é que se tirou só daquilo, não é? Mas olha, tirou-se uma coisa que eu acho que é muito importante, ou uma conclusão que eu acho que é muito importante, que é que se consegue. Que se consegue. Exatamente. Conseguimos. Dá resultado, não é? Há um autor inglês que diz com uma certa pertinência que naqueles anos, desde finais do século XIV, que a cruzada que deixou de ser a recuperação e passou a ser a expansão. Portanto, já não é recuperar o território nosso, é expandir o nosso território. Isso faz com que, efetivamente, menos de um século depois da conquista de Ceuta, já em princípios do século XVI, olhando para o mapa do que são as fortalezas portuguesas no norte da África, ficamos espatados com o número de fortalezas, de modo que aí há efetivamente, ganhou-se também uma experiência militar, os desembarques que eu falava há bocadinho e outro tipo de coisas, e ganhou-se um tema de discussão permanente até adiantado do século XVI. Para já, porque depois continua. Mas eu acho que se ganham muitas coisas. Sim, claro que sim. Gabriel Almada... muito sofrimento e algumas mortes também. Muitas, de certeza. Gabriel Almada é investigador do património da cidade autónoma de Ceuta, já conhecia a cidade do Porto, já me disse, está cá há 2 dias, ou 2 ou 3, o que encontrou aqui de português que o fez lembrar logo que viu Ceuta que tenha lá de português também? É curioso, porque lo que mais igual, exactamente igual, puesto que é o mesmo autor que nos sostém lá em Ceuta, sí Sabeira, arquitecto Pritzker, premio Pritzker de portugués. Nosotros tenemos un complejo cultural todo entero construido por Cis Vieira. Falando de la actualidad, que sí, que es exactamente el mismo autor. Por lo demás, prácticamente pouco. Tenemos mucha más relación en nuestro escudo, nuestro emblema, con la ciudad de Lisboa, por ejemplo, aunque hay referencias, por supuesto, a nombres de las calles. En Ceuta puede encontrar nombres de prácticamente todas las dinastías de Avis en la propia ciudad y de la nobreza también portuguesa. Muito bem, ainda bem que falou do Cisa, também é uma conquista. Um dos frescos do Palácio da Justiça do Porto é um quadro de dimensões consideráveis que retrata com exatidão e todo o ambiente da partida do infante Dom Henrique para a conquista de Ceuta. A certa altura do quadro notam-se uma espécie de amarras que não o são tripas que já o eram em 1415, à moda do Porto, disse-nos o arqueólogo Joel Neto. Sim, a designação de tripeiros, aqueles que comem tripas, alicerça-se numa lenda. Há várias versões da lenda, pelo menos umas 3, mas a mais popular, a mais difundida é esta, ou seja, a que faz, ou que data este prato de 1415.
quando o Porto, que se envolveu bastante na preparação da armada de que irá conquistar Ceuta, sob a direção aqui na cidade do Infante, durante um ano a cidade está a preparar os barcos, mas o Porto não dá só os barcos, dá os homens e os alimentos, não é? E, portanto, todos os animais que existiam no Porto e nos arredores são abatidos, são estripados, são salgados, não há frigoríficos, não é? Portanto, para as carnes irem nos porões têm que ser salgadas. E quando a armada parte pelo estuário e pela Barra do Douro, as mulheres do Porto vêm-se perante este facto que é, não têm carne na cidade. Em compensação de terem estripado os animais, têm imensas tripas. E por isso vão rentabilizar o que têm e dá assim origem às tripas à moda do Porto. Um prato que obviamente depois vai sendo enriquecido ao longo dos tempos. Isto é, em 1415 não temos as especiarias que os portugueses só irão encontrar muito depois e que hoje são fundamentais no prato das tripas à moda do Porto. Mas importa dizer que há outras explicações lendárias para a origem deste prato tão emblemático e tão carismático da cidade. Mas este é o mais importante, a lenda baseia-se mais nisto. Esta é a lenda mais... Até porque está pintado em alguns quadros, não só na Câmara, mas também... Sim. Em algumas das salas mais emblemáticas da cidade. Referíamos só ao Palácio da Justiça, mas, por exemplo, se fôssemos à sala das sessões da Câmara Municipal do Porto, que podemos dizer simbolicamente a sala mais importante da cidade, onde se discute o presente, se define o futuro da cidade, lá está a tapeçaria de Guilherme Camarinha, onde as tripas, este episódio da preparação da armada, o estripar dos animais e a produção do prato das tripas à moda do Porto está lá em grande destaque. Aí começou talvez a história das tripas à moda do Porto e dos tripeiros. Hoje as emendas fazem-se com sabores orientais e especiarias a condizer, pelo menos aqui no restaurante do Museu World of Discoveries. Fomos até à cozinha falar com a chefe Flora Soares. Está aqui numa parceria, tem um restaurante egípcio na rua 5 de Outubro, o Canel Khalili, e mostrou-nos como se faz o hummus, ou o hummus árabe. Isto é uma pasta de hummus, é originária de todo o norte da África. De um país para o outro vão adotando e adaptando ao seu país. E eu trago aqui realmente uma receita muito simples de fazer e qualquer pessoa pode fazer e é ótima, é um acompanhamento ótimo, é altamente nutritivo e saudável. Isto foi o que encontraram os portugueses quando chegaram a Ceuta? Sim, mais propriamente. Em que fase da refeição é que se come este hummus? Pode ser realmente até um acompanhamento para qualquer prato, mas a ideia disto é ser servido com pão pita tostado e, portanto, serve propriamente de entrada. Portanto, o que nós temos aqui é grande bico cozido, em que nós temos o processo normal de molhar o grande bico, colocá-lo a cozer e, portanto, nós vamos relar este grande bico. Nessa centrifugadora. Exatamente. E este grande bico vai ser relado com alho, com sumo de limão e com molho tahine, que foi comprado cá e que já existe assim já, que é ótimo. E qualquer pessoa pode comprar numa loja? Não. Não propriamente, não é tão fácil de encontrar assim, há lojas mesmo específicas para comprar isto, se bem que nós de vez em quando vamos conseguindo encontrar em alguns supermercados, na parte da culinária do mundo. Estes eram ingredientes que havia em Ceuta naquela altura, no Norte de África pelo menos, não é? Sim. Havia e há. Havia e há, e tirando realmente o molho tahine, conseguimos facilmente encontrar estes ingredientes aqui. É simples. É simples, é. Depois vai juntar o limão, não é? Sim, vamos juntar aqui o sumo de limão. Um limão chega para um frasco de grande bico? Sim. Vamos só colocar meio limão e depois vamos aqui ajustando, porque isto tem que ficar em pasta mesmo. Agora vamos... exatamente. Isto é muito rápido. Nós podemos fazer é acrescentar um bocadinho também da água, da cozedura. Esta pasta irá ser acompanhada e depois servida com um bocadinho de azeite e com cominhos por cima. É ótima para misturar com tostas, pode ser com tostas normais, ou pode ser com pão pita tostado. Pronto, sim. É uma espécie de patê? Sim. Só que é um patê do Norte da África, não é? Exatamente. Nem mais nem para quê, de Ceuta vieram dois chefes de um dos mais conceituados restaurantes da cidade, são eles o Marco del Campo e o Juan Nastorga, confeccionam coisas maravilhosas no La Bodeguilla, no centro de Ceuta. Juan deixou-nos água na boca.
Nosotros allí lo que hacemos son tapas típicas de allí y aparte, como tenemos también muy bien pescado y una zona de costa muy buena, pues elaboramos fusionando la cocina marroquí con la hindú y tenemos un poquito de autoridad allí sobre los demás. Que tenemos un producto que posiblemente sí lleve allí 600 años, que es un bonito, ¿vale? Eso es el pescado azul, bonito. Esto es muy típico de Ceuta, que lo que hacemos nosotros allí es secarlo justamente a la vera del mar, al lado del mar. Esto viene de los romanos y posiblemente tenga los 600 años, como tú dices. O sea, es el único plato que creo que puede llegar. Esto se seca a la vera del mar, solamente con el aire del poniente y es un pez, un bonito. ¿Qué venís a hacer más? Bueno, pues aparte de hacer el bonito, pues también venimos a trabajar el pescado. Mero Punta Almina, que es receta de él, que ya lo hacía su abuelo en un restaurante que tenía y su padre y demás y todo eso allí en Ceuta. Más tapitas de nosotros que tenemos allí, como salmorejo, unos pinchitos dándole un toque a la comunidad árabe, que también tenemos allí influencia y demás y todo eso, y unos corazones también de pollo que se han aliñado con especies y aljanut y productos típicos de allí. Muy bien, y muchas especiarías también, ¿no? Bueno, un poquito picante, pero sobre todo una cocina más bien fuerte. Y también eso dándole un toque al mundo árabe. Y cocina un poquito más ligera también. ¿Y de postre? De postre tenemos una especialidad que nos inventamos nosotros, que se llama una stracciatella de Baileys, con un bizcochito de café y un mousse de chocolate con negro. Así que lo tienes que probar. Muy bien, ¿y qué te parece este espacio? Es un museo. Muy bonito, todavía no ha dado tiempo verlo completamente porque hemos llegado tarde, venimos en carretera, 900 kilómetros, hemos tenido que cruzar el estrecho, el barco y demás, pero bueno, lo que hemos visto nos ha encantado, la ciudad también, nunca habíamos estado en Oporto. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que estamos aquí y nos ha sorprendido, un buen día que hemos cogido, mucha calor también hacia aquí arriba, esperemos disfrutar de estos 3 o 4 días que vamos a estar aquí y conocer un poco la ciudad. Muito bem, e de certeza que muita gente vai ter a oportunidade de mostrar a cidade do Porto a estes amigos Ceuti. Gabriel, não só o atum azul que dizia aqui o Juan Astorga, mas outros atuns que há mais em Ceuta que podem ser cozinhados e comidos na gastronomia local. Sí, principalmente el atún vermelho, falábamos de atunes de 500 kilos, que cada verano pasan por el estreito en la migración. Passam alguns que outros ficam, não é? Algunos pasan, otros no. Bueno, Barbate también, en el sur de la península también hay mucho atún vermelho. De los platos que estaba comentando, sí. También muy interesante para mí, diría que de mis preferidos, se puede, no sé si se fala así, sí, en portugués, los corazones de frango. Sí. Los corazones de frango, aunque suene extraño, tripeiro también suena extraño, fuera de Porto, pero es realmente un plato, un delicatessen. En un solo plato es cierto que puede haber, no sé, 20 frangos, pero uma delícia de jantar. E é um dos pratos principais do La Bodeguilla e que eles vão servir aqui também no restaurante World of Discoveries. Un prato, ya digo, muy típico que solamente puede encontrar lá. Fora de Ceuta não há. Não sei quem come corações de frango. Professora Donda Fonseca, já esteve em Ceuta, não sei se provou os corações de frango servidos lá. Não. Mas provou outras especiarias. Mas vou provar a próxima vez que lá for, vou provar. O que é que o impressionou mais em Ceuta quando esteve lá? Eu creio que foi o tomar uma consciência mais clara do que é aquela cidade e do que é aquela localização geográfica tão próxima da Península Ibérica. Quase que fazendo num dia de sol, nota-se, há uma articulação entre o Gibraltar e a cidade. E depois, do ponto de vista humano, acho que também é importante é a multiplicidade cultural que se nota e que acho que era uma característica de grande parte das exposições portuguesas naquela área, não é? Ou que vai ser uma característica de grande parte das exposições portuguesas naquela área. Em Ceuta, as duas comunidades mais significativas é a cristã e a muçulmana, quase a 50%. Podemos dizer, acho que é algo que atravessa os séculos, mas o que só prova que a história só se compreende se nós formos lá aos sítios. Sentiu a história portuguesa lá? Senti a história de lá.
A história de lá também é portuguesa, mas também não é só portuguesa, portuguesa. obviamente que sim. Ainda bem que falou nesta questão religiosa. Aqui mesmo, neste espaço, temos uma pirâmide holográfica a Nossa Senhora de África, oferecida pelo infante Dom Henrique em testamento a Ceuta. Que pirâmide é esta, doutora Ana Torres? A pergunta difícil para mim. Está mesmo aqui ao nosso lado, não é? Portanto, é uma representação da Nossa Senhora da África, que foi oferecida em testamento pelo infante Dom Henrique à cidade de Ceuta, e é efetivamente a primeira representação da Virgem em África, e que nós tentamos trazer aqui, recriar, para que as pessoas possam efetivamente compreender a riqueza da relação entre Portugal e África, e Portugal e Ceuta, Lisboa e Ceuta, Porto e Ceuta, e portanto é uma forma de representar mais uma vez, utilizando as linguagens contemporâneas, de fazer uma representação da história de modo a que possa efetivamente tornar-se muito mais palpável, quase como se estivéssemos perante o altar em Ceuta em que ela está. Aqui há também muitos conteúdos multimédia que podem ser vistos e apreciados, obviamente. É fundamental, hoje em dia é fundamental, é uma forma muito mais interativa de redescobrir os conteúdos e, por um lado, ter a validação científica e aquilo que é fundamental no contar desta história, mas fazê-lo de uma forma que seja perceptível, palpável e que crie ligação também com as tecnologias e com as formas de partilha hoje em dia, que são estas que nós estamos a ver aqui, que são essencialmente multimédia. Professor? Era só, na sequência do que a Ana disse muito bem, chamar a atenção para um aspecto que nem sempre está presente. Nossa Senhora da África é a primeira paróquia cristã da África. Se é primeiro em todas as coisas vale, aqui também vale. E o que representa é uma piedade. Portanto, é a Virgem com o Cristo morto. É o pietade, sim.